Olá, bom dia, servidores municipais do Rio Grande do Sul, sindicatos filiados à FESESMERS. Estamos começando mais um Sextou Municipário. Esse programa que traz, a gente procura trazer sempre temas relevantes aí ao serviço público municipal. E hoje o nosso convidado especial é o Mário Scheisse. O Mário é presidente do Sindicato de Nonoai e também do RPPS de Nonoai. E o tema de hoje, né, que vai ser falado, é sobre os consórcios de RPPS que estão aí, né, tentando fazer lá em Brasília, trazer todos os RPPS para o consórcio para administrar os RPPS, a concessão de benefício, os recursos financeiros que estão no RPPS, isso nos preocupa muito. Já tem uma nota do TCRS a respeito disso, né, inclusive fazendo alguns alertas, né, isso vai ser abordado aqui, e também a Carta de Gramado, a qual foi editada e publicado essa semana, né, e essa carta saiu do 23º Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, né, e lá em Gramado, e a semana foi publicada. E essa carta também orienta os municípios que não façam e alerta dos riscos que tem esse tipo de consórcio. Né, Mário? Vou passar, então, rapidamente aqui para o Chicão, nosso presidente da FESESMERS, que vai fazer a sua saudação e depois, já em seguida, passar para o Mário, para ele abordar o assunto aí, né, que é de grande preocupação, né, nossa, dos municipários, hoje em todo o Brasil, não só no estado, mas em todo o Brasil. Chicão, a palavra está contigo, meu presidente. Bom dia, Elias. Bom dia, o Mário, companheiro Mário, lá de Nonoai, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Nonoai e presidente do RPPS de Nonoai. Então, gente, como eu disse lá em Gramado, na minha fala, lá no meu discurso, o servidor público e nós, dirigentes sindical, nós não temos descanso. O ano passado foi a PEC 66, onde colocaram um jabuti no meio, lá para impor desconto de aposentado e um monte de coisa que vinha prejudicar tanto os aposentados como também os RPPS. A gente conseguiu segurar no tranco, meio na força, na marra. Tá? Agora, consórcio de RPPS. Hoje a gente trouxe o Mário aqui, porque o Mário é um especialista em previdência. Inclusive, ele já preparou um documento para nós, que a gente está distribuindo para todos os presidentes de sindicatos, de como nós vamos fazer o combate desse mais essa maldade junto com nossos RPPS, que é a garantia das nossas aposentadorias. Portanto, a luta vai ser muito grande, tá? E o Mário vai explicar para nós as partes técnicas e, no fim, no meu ponto de vista, no ponto de vista da federação, como é que a gente vai combater mais essas maldades, porque nós temos pessoas capacitadas em todo o Rio Grande do Sul, todos os RPPS do Brasil, para gerir nossos RPPS. Por que nós vamos largar o nosso dinheiro, que é para garantir as nossas futuras aposentadorias, na mão da malandragem? A gente está vendo o que está acontecendo no INSS, isso já é um resultado de má gestão do INSS, de má gestão de pessoas maldosas que estão dentro do serviço público lá, querendo só levar vantagem. E por que nós vamos correr o risco se nós temos tudo organizadinho dentro do RPF e pessoas capacitadas que vêm se preparando, e ao longo dos anos a AGIP, junto com as federações e com as empresas especialistas, vem preparando esses gestores para gerir os nossos RPPS. Portanto, Mário, nós vamos escutar você com muita atenção. Esse programa ele vai para todo o Brasil e para todos os servidores públicos. Depois nós compartilhamos para todos os sindicatos, mas nós queremos ouvir de você a tua preocupação e qual é que é os perigos que esses consórcios trazem para os RPPS dos servidores públicos, principalmente para nós, dos municipais. É com você, Mário, nosso grande amigo. Bom dia, presidente Chicão, bom dia, Elias, bom dia a todos os colegas
sindicalista do estado do Rio Grande do Sul e também não de todo o Brasil que vai nos ouvir através desse programa. Fomos surpreendidos, então, aí no início do ano, com um documento recebido por grande parte dos prefeitos do estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, chamado Protocolo de Intenções para a Criação de um Consórcio Nacional para a Gestão e Administração dos RPPS de todo o Brasil. Né? Isso fundamentado através do decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a questão dos consórcios públicos. E previsto, então, que os municípios, né, que aderirem ao protocolo de intenções do consórcio chamado Consórcio Nacional de Gestão de Regimes Próprios de Previdências, CNPREV, né? Todo ele mentalizado e idealizado com o aval da CNM, que é um órgão que assessora e orienta os municípios. Né? E, de pronto, quando recebemos este documento e analisamos eles, começamos a nos preocupar. Por quê? Porque a forma com que está sendo proposta essa gestão, ela é totalmente prejudicial a nós, servidores públicos. Por quê? Porque nós, ao longo de todos esses anos, aí, principalmente aqui em Nonoai, desde 2007, estamos à frente do RPPS, como presidente ou como gestor, tivemos que ir abrindo caminhos, criando métodos, buscando sempre a discussão de como equacionar, de como buscar o equilíbrio financeiro e atuarial, e ao longo desses anos foi se estabelecendo as certificações, os membros dos conselhos foram buscando conhecimento e fazendo com que essa gestão acontecesse da melhor forma possível. Por quê? Porque a grande parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul hoje possui o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que demonstra que nós, servidores, estamos fazendo a boa gestão, atendendo todos os requisitos legais exigidos pela Secretaria de Previdência e pelo Tribunal de Contas. Né? E agora vem uma proposta, então, de que vai se criar um consórcio tirando da mão do servidor público e passando para a mão dos prefeitos a gestão dos RPPS. E todos nós sabemos os enfrentamentos, as brigas que nós temos muitas vezes, para que no mínimo o repasse das contribuições patronais aconteçam em dia e dentro do prazo. Quantos municípios enfrentam parcelamentos? Quantos municípios que têm descaso por parte da administração pública com relação aos repasses para o RPPS? E esse consórcio, ele não é um consórcio de servidores, é um consórcio de prefeitos. As pessoas que vão compor esse consórcio para fazer a administração do nosso recurso, do dinheiro da nossa aposentadoria, não serão mais servidores públicos, serão prefeitos que, salvo algum prefeito servidor público, os demais nenhum se aposenta com esse recurso do nosso RPPS. Então, a gente percebe que está querendo se tirar o poder do servidor público, querendo demonstrar a incapacidade do servidor público de fazer a gestão do seu próprio recurso, aonde, através desse protocolo de intenções, e aí eu chamo a atenção para a primeira situação, a partir do momento que o prefeito assina o protocolo de intenções, ele tem que mandar uma lei para a Câmara de Vereadores para que esse protocolo seja ratificado e, a partir de então, já fazer parte do consórcio. E nós já temos aqui no estado do Rio Grande do Sul um município que já fez essa lei, que já foi ratificada, né? Então, o que nós temos que nos preocupar? Muitas vezes, os conselhos municipais de previdência são compostos por pessoas indicadas pelos prefeitos e que não vão ter o poder de fazer o enfrentamento. E nós, sindicalistas, vamos ter que comprar essa briga. Por quê? Porque está na nossa mão, na nossa responsabilidade, não permitir que este consórcio venha aqui e diga que aquele valor que nós temos aplicado nos bancos, gerido por nós, por servidores públicos, para pagamento dos nossos benefícios, seja enviado lá para Brasília e, através de lá, eles façam o pagamento dos nossos benefícios.
Vão tirar aquela autonomia, aquela liberdade que o Mário, que o Chicão tem de chegar lá na prefeitura, conversar com um colega, simular uma aposentadoria, ou questionar um tempo, ou averbar até mesmo um tempo para sua aposentadoria, que nós vamos ter que passar a conversar com alguém que a gente nem conhece, e que muitas vezes esse diálogo vai ficar dificultado. Nós vamos perder essa autonomia de tratar com os próprios colegas. E salientando, neste momento que a gente está vivendo, principalmente com os acontecimentos do INSS, usando uma linguagem bem popular, com certeza este nosso recurso ele vai subir se enroscando e descer se enroscando. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Aquele dinheiro que já não é suficiente para a nossa aposentadoria ainda vai ficar menor. E as experiências que temos, então, acerca de outros consórcios que aconteceram ao longo dos anos em outros estados, que nenhum deles foi exitoso, todos fracassaram, é um momento de nós nos unirmos na base, principalmente através do sindicato, que vai poder ter o poder de enfrentamento na Câmara de Vereadores e junto ao Executivo, e não permitir que esses consórcios eles cresçam, evoluam e se estabeleçam aqui no nosso estado. Primeiro ponto, porque é inconstitucional. Dentro das regras atuais, o consórcio ele não está previsto na Constituição. E pelo contrário, a Lei 97/17, que foi recepcionada como lei complementar à Emenda 103, ela veda a instituição de qualquer consórcio para a administração e pagamento de benefícios. Então, o que nós temos que fazer? O presidente Chicão ele vai elaborar um documento que vai ser enviado a todos os sindicatos e que, junto com o ofício circular DCF, número 21 de 2025, datado de 9 de maio de 2025, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, alertando aos prefeitos a inconstitucionalidade e a responsabilidade que os prefeitos terão em caso de adesão ao consórcio nesse momento, juntamente com a Carta de Gramado elaborada pela AGIP, com base nas discussões que aconteceram no 23º Seminário de Previdência Pública na cidade de Gramado, onde contou com mais de 900 participantes de mais de 18 estados brasileiros, a gente juntar esses documentos e protocolar junto ao Executivo Municipal, também junto à Câmara de Vereadores, para quê? Para que quando esse protocolo de intenções, que a maioria de nós nem sabe que existe, mas que já está rodando entre os prefeitos, e principalmente um fato preocupante, que na semana que vem vai acontecer a marcha dos prefeitos lá em Brasília, e a CNM vai forçar, vai disseminar esse protocolo de intenções junto aos prefeitos. Muito provavelmente, na próxima semana, nós tenhamos aí um movimento dos prefeitos com relação à adesão ao protocolo de intenções, e nós temos que nos preparar previamente para esse enfrentamento, demonstrando principalmente a inconstitucionalidade e a responsabilização que teremos, tanto como gestores de RPPS, como gestores de Executivo Municipal, pela adesão desses consórcios. E nós, claro, servidores, temos que sempre brigar, principalmente através do sindicato, para que ele esteja presente dentro dos conselhos de RPPS, porque essa gestão ela tem que ser feita por servidor público, porque somos pessoas interessadas e é o futuro de nós, servidores, da nossa família que está em jogo. Se esse dinheiro ele sair do nosso domínio e ir para um domínio geral de pessoas que não têm a necessidade de sua aposentadoria acontecer com esse recurso, é preocupante, e todo o trabalho feito ao decorrer de todos esses anos para que nós tivesse autonomia de gestão, como a grande maioria dos municípios já tem, a taxa de administração desvinculada do Poder Executivo, aonde os RPPS pode pagar os seus cursos de formação, participar de eventos, estar presente nos debates, ele vai ser
automaticamente restrito. Por quê? Porque a taxa de administração, que hoje está sob nossa responsabilidade, mediante muita luta, mediante muito esforço para que se desvinculasse a taxa de administração da alíquota de contribuição patronal e esse valor ficasse sob responsabilidade dos conselhos dos RPPS, vai ser passado integralmente para o consórcio. O consórcio vai administrar a taxa de administração. E aí, um questionamento que eu faço a todos os colegas, será que, por exemplo, o seminário que aconteceu agora, um excelente seminário, com muitos temas debatidos, com uma carga de conhecimento que voltamos de lá, né? Até deixamos nossos parabéns à AGIP pela organização e pela temática abordada, nós vamos ter que pedir para alguém lá em Brasília que a gente não conhece se vamos poder participar de um evento. E aí a gente já mais ou menos imagina a resposta. Se tem alguma má intenção na gestão desse recurso, quanto menos a gente souber, quanto menos a gente conhecer, quanto menos a gente dá ideia, quanto menos a gente interagir com os colegas, melhor para quem está fazendo a administração. Então, nós não podemos abrir mão desse trabalho que fizemos ao longo dos anos de conquista, de autonomia para a nossa gestão, para o nosso conhecimento, né? E isso está sendo reconhecido a nível nacional, porque temos vários municípios hoje no Rio Grande do Sul que implantaram o Progestão, que estão sendo premiados, né, por boas práticas de gestão. Muitos municípios que tinham CRP judicial estão passando a administrativo para poder implantar o Progestão no seu município. Então, o que nós precisamos fazer? Embater contra a criação desses consórcios e nós, sindicalistas, investir na nossa qualificação, conhecer sobre o nosso RPPS e, principalmente, participar das decisões do nosso conselho. A princípio, seria isso, Chicão. Obrigado, Mário, pelas explicações. É muito importante. Fala aí, rapidamente, aqui, duas questões, assim, né, que eu gostaria de colocar, que o primeiro argumento que se tem, né, desse grupo que está tentando implementar os consórcios, tá, é que, digamos, de certa forma, ia baratear, né, seria barateado o custo, gastando menos taxa de administração. Ora, a taxa de administração é praticamente irrisória, né, comparando o PL dos RPPS. Então, e a taxa de administração não é gasto, gente. Taxa de administração é investimento no RPPS, na gestão do RPPS. Tá? Então, é um argumento pífio, é um argumento cínico, chega a ser cínico, tá? Porque quem conhece RPPS sabe que a taxa de administração, ela não prejudica o RPPS, não causa, digamos, nenhum prejuízo futuro. Ela bem usada, bem administrada, ela é investimento no RPPS, tá? Assim como o Mário colocou as questões do curso, mas também a qualificação do servidor, equipamentos, sistemas de controle e gestão do RPPS também são contratados com o uso da taxa de administração. Nós vemos aí muitos RPPS agora com progestão, né, Mário? Pessoal buscando progestão, pessoal da gestão dos conselhos se certificando, tá, profissionalmente. Então, existe um grau muito alto, subiu a régua nos últimos anos, tá, na gestão dos RPPS. O pessoal tem entendido. Nós não somos incompetentes. Nós temos competência, sim, provamos. Tanto é que estamos com progestão em muitos municípios. A maioria que nós temos aqui do Rio Grande do Sul, de servidores da gestão, ou seja, do conselho, o pessoal certificado pelo Ministério, né, buscando sempre qualificação. Então, outra coisa, a gente não sabe quem é que vai cuidar de lá, desse recurso lá em Brasília, sabe quem são as pessoas envolvidas, a gente não conhece, a gente não sabe, né? Quais são os critérios de indicação das pessoas? Será que vão ser técnico ou político? Porque o que a gente ouve falar nos bastidores, que já tem até os cargos ali, quantidade de cargos, salários mais pré-definidos, né? Então a gente não sabe se barganha política com certeza, como sempre acontece lá em Brasília, tá?
Então, olha o risco. E a última coisa, para não me estender muito aqui, mas é importante trazer, o próprio ofício do TCRS, né, reforça o nosso, embasa e reforça o nosso argumento junto aos prefeitos que nós temos que fazer e aos vereadores. Tá? Temos que bater assim na porta do vereador, mostrar esse documento do TCE, tá? E reforça o nosso argumento quanto aos riscos dessa tentativa aí, né, de concentrar os recursos do RPPS lá em Brasília num lugar só. Né? Concentração não só de recursos, mas de poder também, porque o poder que esse pessoal vai ter na mão na gestão desse volume de recursos financeiro aí, sabe-se lá, né, onde pode chegar. Presidente... Elias, só para contribuir, Elias, aqui, ó, eu tô com o protocolo de intenções na mão aqui, ó, e são mais de 40 cargos que vão ser criados, com salários variando entre R$ 1.412 até R$ 26.346 para as pessoas que vão compor a gestão do consórcio. E pago com a nossa taxa de administração, né? Que nós temos nossa taxa de administração. Então é muito... olha aí, entendeu? Então a gente já tem mais ou menos aí uma ideia de quais são as intenções por trás desse projeto, né? Chico, devolvo para ti, Chico. Obrigado, Mário, obrigado, Elias, pelas colocações, e dizer para vocês que estamos com um trabalho muito forte mesmo, para combater esses consórcios, porque a gente sabe que de Brasília não vem nada de bom. Nós estamos vendo o que está acontecendo no INSS, e as mesmas pessoas que estão assessorando a CNM para concretização desses consórcios estão sendo citadas nos rombos, na roubalheira que tem dentro do INSS. Então, os companheiros e companheiras, sindicalistas, presidente de sindicato, pessoas que fazem parte dos conselhos, como é que nós vamos combater isso? É na base, é lá, indo lá e mostrando para o prefeito, sentar com o prefeito, sentar com a Câmara de Vereadores, pedir um espaço da Câmara de Vereadores para explicar os perigos que tem esses consórcios, porque nós vamos ter que combater politicamente, gente. Como o Mário falou ali, conselheiros são indicados pelos prefeitos. Pior que isso, a maioria dos gestores dos RPPS são indicados por prefeito, com salários geralmente de secretário. E eu, às vezes, como eu disse lá em Gramado, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Elas não vão bater de frente com o prefeito correndo o risco de perder o seu cargo. Então, cabe a nós, sindicalistas, fazer isso. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com todos os sindicatos da nossa base, tá? E se tiver que ir em alguma Câmara de Vereadores, a gente vai ir lá nas Câmaras de Vereadores juntos explicar. E mais, nós vamos convocar os sindicatos para que solicite a sua central sindical, tá? Que é filiado, para também fazer um manifesto contra os consórcios. E também vamos chamar o presidente João Domingos e a diretoria da CSPB para que também se manifeste contrário. Porque eles também vão ter que botar a cara para bater. Porque caso se concretize esses consórcios e dê um rombo que nem correu agora no INSS, gente, a conta vai chegar para pagar. Mas ela não vai bater na porta do prefeito e nem da Câmara de Vereadores. Ela vai bater lá nos conselheiros do RPPS, lá no sindicato, no presidente do sindicato, e nós também, da federação, vamos bater. O que nós estávamos fazendo que deixaram roubar o dinheiro das nossas aposentadorias? Portanto, eu conclamo todos os companheiros e companheiras para essa luta. Como o Mário diz, a semana que vem já tem reunião lá em Brasília dos RPPS. Elias, nós vamos divulgar todos hoje de tarde, Elias. Vamos mandar para todos os presidentes. E os presidentes do sindicato, eles têm o contato dos prefeitos. Vamos mandar no pessoal de cada prefeito essa documentação. Carta de Brasília, esse documento aí que o documento que o Mário fez para nós aí, que a gente está colocando. Para quê? Para que os prefeitos cheguem em Brasília, já sabem os riscos que eles vão correr. Que os RPPS vão correr. Só que eles também vão ser responsabilizados. Então, gente, é uma luta, nós temos que se agarrar um com o outro, porque essa luta é nossa, é do movimento sindical. E se nós não conseguir,
aí vai ser um Deus nos acuda. Vai ser uma debandada de associados de dentro dos sindicatos. Então, vamos para essa luta política, que nem nós fizemos contra a PEC 66, e conseguimos, momentaneamente, a nós barrar ela, mas a luta ainda tem que continuar. Um abraço ao Mário, um abraço ao Elias, e até a próxima oportunidade, seguimos juntos na luta. Certo. Boa tarde, obrigado, Mário, obrigado, Chico. Gente, não esqueça aí de curtir, tá? Dar o like no nosso vídeo lá no YouTube, tá? Também sigam no nosso canal, isso ajuda, isso dá relevância, e como eu sempre digo, um simples clique para vocês ali, nos ajuda que esse vídeo chegue mais longe ainda, né? Que a gente consiga abranger mais e mais colegas no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Muito obrigado, gente. Vamos seguindo por aqui. Também esse programa pode ser compartilhado via WhatsApp por sindicatos, e sindicatos replicar nos seus grupos de WhatsApp de associados aí, para nós chegar ao mais longe possível, a mais pessoas possível. Obrigado. Perfeitamente. O vídeo fica gravado lá no YouTube, tá? Então, a qualquer momento, pode chegar lá e compartilhar nas suas redes sociais. Aí isso também nos ajuda muito e também ajuda aí aos sindicatos, ao pessoal a tomar conhecimento do que está acontecendo e também mobilizar a base, tá? Gente, muito obrigado, tá? Encerramos por aqui. Mais uma vez, Mário, a primeira vez, espero que seja de muitas, né? Participando do nosso programa, tá, gente? E até o próximo Sextou Municipário. Gente, bom final de semana, abraço a todos aí, fiquem com Deus. Abraço. Abraço.